Bom dia, ouvintes. Estou aqui novamente fazendo mais um vídeo, dessa vez sobre o capítulo 16 do livro de Josué. Vou estar lendo o capítulo 16, onde diz assim, só um minutinho, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 16, livro de Josué. A palavra do Senhor diz o seguinte, é um capítulo pequeno, mas é um capítulo de extrema importância. Diz assim a palavra do Senhor. O território em que em sorte caiu os filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó. Vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote. Desce rumo ao ocidente, ao limite de Jefté, até o limite de Bet-Horon, de baixo até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Não vou ler o capítulo todo. Vou estar falando algo sobre esse capítulo, algo que Deus realmente me levou a entender. Seguinte, as 12 tribos de Israel, né, fica bem separado ali, que em separação com as mulheres, de Lia era Rubem, Simeão, Levi, né? Judá, Isacar e Zebulon, que eram os filhos de Lia, José e Benjamim, que eram os filhos de Raquel, Dan e Naphtali, que eram filhos de Bila, né? A serva de Raquel, e Gad e Aser, que eram os filhos de Zipa, que era que era a serva de Lia. Mas então, por que apesar de tudo isso, Efraim e Manassés receberam essa herança? Não cita o nome de José, né, na repartição das heranças ali na terra de Canaã. Muito interessante que José recebeu, sim, a sua herança, porém através de Efraim e Manassés, e não diretamente a tribo de José, falando a tribo de José, mas falava de Efraim e Manassés. O porquê disso? Porque Efraim e Manassés foi tomado como Israel tomou os dois netos dele, né? Jacó tomou os dois netos dele, como se fossem dele. E os próximos filhos que José suscitasse seria a herança de José. Um dos motivos interessantes de ter acontecido é porque o primogênito de Israel era Rubens. Só que o Rubem perdeu a sua primogenitura. Ele perdeu o direito de primogenitura. Porque lá em Gênesis 35, 22, o Rubem se deitou com uma das concubinas de Israel, vamos dizer assim. Né? Se deitou com Bila, que era da serva das mulheres de Israel, que era a serva de Raquel. Rubem, não respeitando o leito do pai, ele se achegou até Bila e se deitou com ela. Israel sabendo, ou seja, Jacó sabendo, ele não tomou uma decisão drástica momentânea, né? Ele ficou sabendo, porque diz no capítulo 35, Rubem se deitou com Bila, a concubina de Israel, e ele o soube. Israel soube, ficou sabendo, mas ele não tomou uma decisão. Mas o que aconteceu? Na hora de lançar as bênçãos sobre os filhos dele, o Rubem não teve a bênção da primogenitura. Porque a primogenitura daria o direito a uma porção dobrada, né? Aquele filho do primogênito sempre tem o direito a uma porção dobrada. Está lá em Deuteronômio 21, 17, né? Fala sobre isso, que o filho recebe, o primogênito recebe a porção dobrada. E essa porção dobrada ficou para José.
Então ele acabou recebendo Efraim e Manassés, Israel recebeu como para ele, e por isso eles estão aí incluídos nas tribos de Judá, nas tribos de Israel, recebendo também herança. E é muito interessante quando a gente começa a ver a Bíblia, quando a gente começa a compreender, porque às vezes a pessoa, no início ainda, começando a buscar, começando a entender, não percebe esses pequenos detalhes. Então tá aí, realmente, Efraim e Manassés são filhos de Israel, porque ele os tomou, ele os adotou como filho. E por isso eles receberam ali a porção deles, e por isso ninguém reclamou. Por isso o povo de Israel entendeu. Efraim e Manassés era, sim, filho de José, então José estava recebendo através deles, só que aí José teve porção dobrada quando foi receber a terra de Canaã. Ele teve a porção de Efraim e a porção de Manassés. E por que Israel levou esse direito de primogenitura para José? Primeiro porque ele amava muito José e Benjamim, né? Que eram os dois filhos da sua esposa amada Raquel. Mas principalmente por ele saber que realmente José era um homem notável na presença de Deus. Por tudo que José passou, José continuou levando uma vida coerente na presença de Deus. Então, às vezes, as pessoas não entendem, mas vale a pena passar por alguns problemas, mas vale a pena seguir as ordenanças do Senhor, vale a pena seguir os caminhos do Senhor. Esse capítulo fica bem claro isso, que sempre vai vir uma recompensa, sempre. E o Senhor Jesus falou que nós receberíamos 100 vezes mais nesse mundo, de tudo que fizéssemos para o reino dos céus, nesse mundo. Ainda nesse mundo receberíamos 100 vezes mais. As pessoas vão entender no dia a dia que existem dificuldades, as pessoas têm que entender, os servos do Senhor, ou mesmo as pessoas que estão chegando a viver corretamente, têm que entender que vai haver sempre problemas nos dias a dias. Vai haver sempre obstáculos a se cumprir, de viver de maneira íntegra, de maneira coerente. Mas vale a pena viver dessa maneira íntegra e coerente. Tem sempre um prêmio para as pessoas que vivem assim. Pode até entender às vezes, pode até achar que as pessoas, os malfeitores, as pessoas que agem mal, que agem covardemente, pode até achar que as pessoas que agem por engano, que as pessoas que trabalham de forma errônea nesse mundo, eles parecem até então estar sobressaindo entre os outros. Mas triste é o fim deles, no final da carreira deles, ainda neste mundo estou dizendo, as famílias deles sempre pagam um preço muito alto, porque existe algo muito severo que Deus falou assim: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E as pessoas não entendem isso. A família paga um preço muito alto pelo que a liderança familiar faz. Vai sempre haver problemas na família no meio do caminho. Assim Deus também falou com Eli, por causa de Onofre e Finéias, que sempre a família dele, ninguém chegaria a uma idade mais tardia, e alguém sempre mendigaria, suplicaria um serviço qualquer no templo, no sacerdócio, para que tivesse o que comer. Isso por causa das atitudes desses dois sacerdotes que viviam ali também, acompanhando o povo de Israel, e fez grandes maldades contra os mandamentos do Senhor. José, como foi fiel, ele recebeu. Efraim, Manassés, recebeu realmente essa herança no meio de Israel, teve a honra de poder buscar tudo isso, e como primogenitura, Efraim e Manassés também tem o direito de estar acima das outras tribos, vamos dizer assim, em termos de liderança, porque sempre o primogênito seria a pessoa que levaria esse direito, né? Pode até não exercê-lo. Por exemplo, é o caso de Esaú mesmo, ele tinha esse direito, mas não exerceu. Não exerceu porque ele escolheu abrir mão dele por um prato de lentilha, por um guisado, dependendo do que traz a tradução. Então a gente tem que entender, realmente é necessário viver na presença do Senhor, realmente é necessário viver nas ordenanças da Bíblia. Esse capítulo 16 deixa isso aqui tranquilo e transparente, mesmo que existam problemas em todas as outras tribos,
né? Mesmo Judá sendo uma das tribos que teve tanta importância, mas quem recebeu primogenitura acabou sendo José, através de Efraim e Manassés. E Rúben, que deveria assumir a liderança do povo de Deus, vamos dizer assim, em termos de primogenitura, perdeu por cometer uma transgressão, por fazer algo que desagradava ao Senhor. Irmãos, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pela paciência. Espero que tenha esclarecido um pouquinho também para alguém. Um bom dia a todos e já já estaremos fazendo mais um vídeo.